Vamos concluir a leitura e os comentários do artigo Princípios de Aeração Mecânica de Viveiros de Aquicultura, parte 3, parte final, artigo de autoria do Dr. Claude Boyd, da Universidade de Auburn, nos Estados Unidos, tá? Vamos falar agora sobre aeração e produção aquícola, tá? Aeração e produção aquícola. Existem poucos estudos sobre o efeito da aeração, né? Sobre o efeito esperado da aplicação de aeração de cada HP de aeração mecânica sobre o incremento na produção de peixes e camarões. Apesar disso, né, não obstante isso, a experiência e cálculos baseados no balanço de oxigênio dissolvido na água sugerem que a produção pode ser aumentada em torno de 400 quilos, a produção de peixe e camarão pode ser aumentada em torno de 400 quilos para cada HP de aeração aplicado. Por exemplo, digamos que seja possível, né? Digamos que você consiga produzir 1.500 quilos de peixe por hectare, tá? Você consiga produzir 1.500 quilos de peixe em cativeiro por hectare sem aeração mecânica, tá? Então esse é o nível basal, é o nível de referência para se fazer o cálculo. E vocês têm o interesse de passar de 1.500 quilos de peixe por hectare para 5.000 quilos de peixe por hectare, tá? Ou seja, você quer produzir mais 3.500 quilos por hectare a mais de peixe, tá? Passar dos 1.500 para 5.000, você vai incrementar 3.500 quilos de peixe por hectare. Só tem um jeito, aplicando a aeração mecânica, certo? Então, você vai produzir 3.500 quilos de peixe a mais, divide por 400, porque pela experiência, né, dos produtores, dos técnicos e cálculos realizados pelos pesquisadores, para cada 400 quilos de produção, incremento na produção, você vai precisar de 1 HP a mais por hectare, 1 HP por hectare a mais de aeração. Então, dividindo 3.500 por 400 deu 8,759. Então, você precisaria, para conseguir essa produção de 5.000 quilos de peixe por hectare, você precisaria aplicar 9 HPs de aeração mecânica por hectare. Mas, por precaução, é melhor aplicar aí um fator de segurança de 50%. Você multiplica isso por 1,5, tá? Que vai dar 13 e um quebrado. Arredondando, recomenda-se, nesse caso, se seu objetivo é passar de 1.500 quilos de peixe por hectare para 5.000 quilos de peixe por hectare, ou seja, um incremento de 3.500 quilos por hectare, você deve aplicar, no mínimo, 14 HPs de aeração mecânica por hectare, certo? Vamos em frente, vamos falar agora sobre o correto posicionamento dos aeradores, que é o ponto 8, certo? Correto posicionamento dos aeradores. Poucos estudos examinaram os melhores modos de posicionar os aeradores nos tanques e nos viveiros. Como os peixes, né, se movimentam rapidamente, facilmente para zonas mais oxigenadas, aeradas, o posicionamento dos aeradores nos tanques e viveiros de piscicultura o posicionamento é menos importante do que nos tanques de carcinicultura, tá? Então, os camarões, eles são animais mais sedentários, né? Eles permanecem mais na mesma área em que eles se encontram, diferente dos peixes que são mais ágeis e se movimentam ativamente
em todo o volume daquele corpo d'água, daquele tanque, daquele viveiro. Então, considerando isso, né, essa questão do posicionamento da carcinicultura, posicionamento dos aeradores, ganha uma importância maior do que na piscicultura, porque se você posicionar incorretamente na carcinicultura, ou vão se criar zonas menos oxigenadas, de menor circulação, até quem sabe anaeróbias, e os camarões, por essa característica mais sedentária, vão acabar sofrendo bastante. Né? O peixe, nessa situação, ele sairia dali e rapidamente buscaria os locais de melhor aeração. Por exemplo, no caso lá da criação do catfish americano, né, lá nos Estados Unidos, todos os aeradores são localizados numa mesma extremidade do viveiro. O objetivo disso é facilitar a logística, né, a instalação, a parte elétrica. Por exemplo, vai ser, nesse caso aí, todos os aeradores numa mesma extremidade do viveiro, basta um único quadro elétrico, né, para operar todos esses aeradores. E além disso, a quantidade de fiação, que é bastante caro, né? A quantidade de fiação elétrica vai diminuir com esse posicionamento. Todos os aeradores reunidos em uma mesma extremidade. Isso a gente está falando da criação do catfish lá nos Estados Unidos. Nos viveiros, no caso dos viveiros de camarão, uma prática já antiga é posicionar os aeradores de tal forma que criem um movimento circular da água, tá? Só que não existe ainda assim muita evidência, né, forte de que isso é bem superior, bem melhor do que, por exemplo, o posicionamento em fileiras, né? Em fileiras lineares ao longo do comprimento do viveiro. Então é uma questão de testar, certo? E ver qual é a melhor solução para a fazenda em questão, certo? Caso a caso, né? Para evitar erosão, os aeradores não devem ser instalados em locais no qual a coluna d'água seja menor que 0,75 metros, nem próximo dos taludes, né? Dos viveiros. As correntes de água também não devem atacar, né? Não devem se lançar diretamente sobre os taludes, porque isso, claro, vai causar uma erosão muito intensa. Finalmente, as correntes de água de um aerador não devem colidir com as correntes do outro, ou seja, um não deve desfazer, né, o trabalho do outro, um deve colaborar com o do outro. Né? Quando tem as fileiras, a primeira fileira lança a água, né? Ela vai perdendo força, só que chega num ponto em que a água se aproxima da segunda fileira, que pega essa água, lança adiante, e assim você consegue circular e aerar toda a superfície da água do viveiro e do tanque, certo? Vamos falar agora no ponto 9 sobre operação dos aeradores com segurança, tá? Operação dos aeradores com segurança. Vamos ver aqui. Os aeradores podem apresentar risco, né? Podem causar acidentes para o pessoal que trabalha, né, nessas fazendas de camarão, de peixe, porque afinal de contas você tem aí um equipamento elétrico trabalhando dentro d'água, né, na água. E além disso existem, né, partes rotativas em alto giro, né, por exemplo o aerador, todos eles, né, todos eles menos o compressor que fica afastado da água, né? Mas o aerador de paz, o aerador de turbina, né? O aerador turbinado, a bomba vertical, você tem ali componentes elétricos em giro rápido e isso tem que ser visto com atenção, porque os operários, né, as pessoas, os trabalhadores, os funcionários, eles devem ter cuidado
quando se aproximam desses equipamentos, quando eles estão em operação e até mesmo desligados, né, para evitar choque, para evitar acidentes com as pás, tá? Com o eixo, né, com a turbina, certo? Evitar acidentes. Claro que não se deve aproximar de um aerador desse se ele está em operação, porque você pode aí estar se submetendo, né, a um risco de um acidente ou elétrico ou mesmo mecânico, né, pelo choque, por exemplo, de uma pá dessas contra o seu braço, né, alguma parte do seu corpo, tá certo? Esse foi o artigo do Dr. Boyd sobre princípios da aeração mecânica de viveiros em aquicultura. Vamos fazer algumas considerações finais para concluirmos os comentários e a leitura desse artigo. Pessoal, a aeração mecânica ela é obrigatória para os sistemas intensivos e superintensivos, mesmo sistemas semi-intensivos à noite, né? Vai ser necessário aerar mecanicamente, caso contrário, o oxigênio vai cair para níveis estressantes para os animais. Tá? Existem no mercado diferentes equipamentos, você tem que saber escolher aqueles melhores, que os melhores se adaptam à sua realidade. Tá? Você tem que conhecer um pouquinho sobre a eficiência dos aeradores, buscar aqueles que sejam mais econômicos, né? Tem uma eficiência elétrica maior, tá? Você tem que buscar um posicionamento dos aeradores de tal forma que você consiga bons resultados a custos menores, ou seja, você consegue com o menor número de aeradores, uma menor carga de HP, de aeração por hectare, você consegue bons resultados porque o posicionamento ele foi feito de uma forma inteligente, que de tal forma não há necessidade, né, de uma carga maior para você ter a mesma oxigenação e circulação da água, certo? Existe muito interessante essa parte do cálculo, né? Você quer saber quanto de aeração eu devo aplicar, né? No meu tanque, no meu viveiro. Bom, primeiro seria importante ter essa referência da produção basal de peixe ou de camarão, que seria possível sem aeração, tá? É em cima dela que você faz o cálculo, considerando que para cada incremento de 400 quilos de peixe-camarão cultivado, você deve aplicar um HP de aeração por hectare, tá? Então, através desse cálculo bastante simples, lembrando que após essa conta, né, você tem que aplicar um fator de segurança de 50%, ou seja, multiplica por 1,5 para você ter aí de fato a demanda por aeração, a demanda prática, que vai lhe dar realmente uma condição bastante favorável para você chegar àquele objetivo de produção que você traçou, tá? É isso, aqui são apenas princípios, né, fundamentos de aeração mecânica. Dentro de cada tópico desse existem mais informações, existe como você se aprofundar nesses tópicos, mas o objetivo aqui é apenas dar uma ideia geral, tá? Um overview sobre esse assunto. Vamos concluindo aqui, eu agradeço a todos a audiência, desejo paz e saúde e até uma próxima oportunidade. Obrigado, tchau.